Muito bem-vindos a todos, muito obrigado por estarem aqui. Eu gostaria de convidar para se juntarem a nós o embaixador Francisco Seixas da Costa e o representante da senhora Maia, Markovic Kostelak, também para... Vamos iniciar então os nossos trabalhos e vou começar por pedir ao embaixador Francisco Seixas da Costa para tomar a palavra. Obrigado. Exatamente. Já está. Muito bom dia a todos. Em nome do Clube de Lisboa, eu quero agradecer a presença de quantos aqui se deslocaram nesta bela e fria manhã de Lisboa. Igualmente queria também saudar aqueles que seguem à distância esta conferência. Permitam-me que comece por um agradecimento àqueles que nos acolhem aqui, à Agência Europeia de Segurança Marítima, que uma vez mais, com grande gentileza, recebe iniciativas do Clube de Lisboa. Eu deixo aqui uma menção à simpatia da sua diretora, Maja Markovic, que sempre nos tem distinguido com a sua atenção e que hoje, à última da hora, não pode estar presente, mas está aqui representada por alguém que a seguir vai tomar a palavra. Uma palavra de particular gratidão é devida à Embaixada do Japão em Lisboa. Não é esta a primeira vez que a Embaixada apoia iniciativas do Clube de Lisboa. Falo de uma forma sempre desinteressada e confiando em nós e dando-nos toda a liberdade para organizar estes encontros de reflexão sobre temáticas de interesse global. É uma parceria exemplar e permitam-me que saúde aqui o Sr. Embaixador do Japão, Ota Makoto. É graças ao seu empenhamento, como foi aliás do seu predecessor, Ushio Shigeru, que esta colaboração tem sido possível. Já agora, e numa nota, eu diria, mais pessoal, eu queria agradecer a Heki Hendo, da Embaixada do Japão, toda a simpatia com que tem trabalhado esta relação bilateral com o Clube de Lisboa. Nesta, como em outras anteriores organizações do Clube de Lisboa, temos podido contar com a Universidade Autónoma de Lisboa, com a qual recentemente firmamos uma parceria. O professor Luís Tomé, diretor de Relações Internacionais, está aqui presente. E queria também dar uma palavra de gratidão ao Hotel Altis, na pessoa do Dr. Raul Martins, pelo apoio que deu a esta conferência. E, naturalmente, os dois principais parceiros que sistematicamente estão ligados ao Clube de Lisboa, a Câmara Municipal de Lisboa e o Instituto Marquês de Valflor, são, digamos, elementos fundamentais sem os quais este clube não teria existência. E passemos agora um pouco à substância daquilo que aqui nos traz. Esta é uma conferência que se ajusta como uma luva, eu diria, à conjuntura que o mundo atualmente atravessa. Eu diria mesmo que daquilo que nos propomos hoje aqui discutir decorre uma imensa ambição e quase uma ambição de natureza global. O que hoje se passa na Ucrânia teve um efeito tão pronunciado em tantas áreas geopolíticas que quase podemos dizer que toda a segurança internacional ficou por ela afetada. A invasão militar da Ucrânia pela Federação Russa, a anexação unilateral por Moscovo de parte do território que o direito internacional reconhece ser ucraniano, configura um sério desafio a uma ordem que parecia ser tida como um referente básico da sociedade internacional. No Clube de Lisboa, temos por saudável hábito discutir sem tabus todas as questões internacionais. Não nos furtamos sequer à controvérsia, se ela tiver que emergir, mas também não se espera de nós quaisquer tipo de subordinação a eventos de oportunidade. Nós somos feitos neste clube de gente livre que se associa e paga as suas cotas para ajudar a refletir e a colocar Lisboa num centro de debate internacional sobre temas
que transcendem muito Portugal. Nós não discutimos política externa portuguesa, embora tenhamos naturalmente como referente último as grandes questões que preocupam um país como Portugal em que nos situamos. Mas estamos aqui numa lógica, e eu repito isto quase sempre em todas as ocasiões em que falamos do Clube de Lisboa, numa lógica de gente livre, sem filiações, com filiações partidárias ou não, muito diferentes, partindo do princípio que a discussão é o ponto essencial para que possamos ter um pouco mais de luz e maior visibilidade. Somos naturalmente pela democracia, fazemos essa opção, somos pela paz, e só há uma coisa relativamente à qual somos praticamente intransigentes: é sermos fortemente favoráveis a uma ordem baseada no multilateralismo. Essa eu diria que é uma das constantes essenciais que marca a ação do Clube de Lisboa. Foi a olhar para o mundo onde essa mesma ordem se projeta que foi desenhada esta conferência. Ela é dedicada à segurança, mas na realidade ela pretende refletir sobre a insegurança em que o mundo está, em que o mundo caiu e que a todos afeta. E ela também trabalha sobre a ordem internacional, mas na realidade ela trabalha sobre a desordem em que essa mesma ordem hoje está e tentando perceber em que medida é que essa desordem tem hipótese de se vir a recompor. E em particular, como é que depois de décadas em que a paz, independentemente de nunca ter havido paz em várias áreas do mundo, mas no essencial e nas questões de natureza mais global, parecia adquirida, em que medida é que hoje em dia nós estaremos no limiar de romper esses mesmos equilíbrios que davam alguma segurança ao mundo, particularmente em temáticas quase existenciais. A conferência fala do Indo-Pacífico. O tema Indo-Pacífico está longe de ser pacífico. Eu não sei se isto funciona em inglês, mas é um tema polémico, digamos. É um conceito antigo, mas é um conceito que foi recolocado na ordem internacional, e essa também é uma homenagem que queremos prestar hoje aqui ao Japão, que colabora nesta conferência, pelo antigo primeiro-ministro japonês, Shinzo Abe, e foi colocado há 16 anos numa intervenção que ele fez e que ficou histórica no quadro do Parlamento indiano, em que ele, pela primeira vez, recortou o conceito e o aproveitou de uma forma geopolítica e o aproveitou, eu diria, centrado naquilo que também era uma perspectiva que o Japão tem desta questão. E é, no fundo, o conceito de Indo-Pacífico que acaba por estar na origem da criação do Quad. O Quad é a concretização prática desse mesmo conceito e da tentativa de agregar um conjunto de países com interesses comuns. E se há uma palavra que não está escrita, quer no Quad, quer no conceito de Indo-Pacífico, ela existe na realidade, que é a palavra China. O conceito de Indo-Pacífico tem um elefante na sala, e esse elefante na sala é a China, porque é o que une exatamente os países que se reúnem à volta deste mesmo conceito. Como disse, a atual situação na Ucrânia teve um efeito imediato, desde logo, como todos sabemos, na Europa. Na Europa, até porque a Europa é, como nós sabemos, um continente em que o medo tem tido um papel muito importante ao longo da história. Foi o medo do lado de lá daquilo que mais tarde iria ser o Muro de Berlim, que criou, no fundo, as instituições europeias e a agregação deste lado daquilo que vem a ser o projeto de integração europeia. E agora é o medo que leva a Europa das democracias, burguesas para uns, liberais para outros, democracias simplesmente para outros mais, a unir-se para reagir àquilo que alguns leem como um intolerável desafio ao ordenamento internacional, que, como disse, parecia ser um modelo de racionalidade e de diálogo para conservar a paz. A Europa e a NATO, que são cada vez mais uma espécie de Opon e de Opon de um mundo que nasceu no dia 24 de fevereiro de 2022, entraram numa dinâmica muito evidente. E o primeiro painel,
e que é um painel importante na colocação desta nova realidade, faz a pergunta incómoda: está criada uma maior dependência face aos Estados Unidos ou não, depois do que se passou na Ucrânia ou do que se está a passar na Ucrânia? Esta crise provou ou não o que para muitos foi uma evidência, que os Estados Unidos não são apenas um poder europeu, mas são um poder europeu indispensável. É porque a Europa, nós sabemos que os Estados Unidos, quando querem, dividem a Europa. Vimos isso na Carta dos Oito, durante a guerra do Iraque, e quando querem, servem de uma espécie de cimento para a agregação europeia, como agora está a acontecer. Os Estados Unidos são um poder europeu. São, há muitos anos, um poder europeu. E a grande questão está em saber se, ao serem um poder europeu, eles raptam ou não, deliberadamente ou não, aquilo que é a possibilidade da Europa ter um poder autónomo, nomeadamente em matéria de segurança e defesa. E esta é uma questão que se coloca hoje em dia, em particular, no sentido de perceber se todo o debate que foi havendo ao longo destes anos relativamente à questão de uma entidade europeia de segurança e defesa que agregasse os países num quadro União Europeia, ou próximo disso, hoje, no fundo, não se vai subsumir naquilo que é, no que parece ser, apenas a dimensão, o pilar europeu da NATO. Será que o que se passou agora na Ucrânia, o que se está a passar na Ucrânia, acabou e acaba por, digamos, fazer com que deixe de ter qualquer senso a criação de um pilar autónomo dentro da União Europeia em matéria de segurança e defesa, e em cada vez mais a homogeneidade que existe e a similitude que existe entre a União Europeia e a NATO pode vir, no fundo, a justificar que pura e simplesmente seja dentro da NATO que essa segurança e defesa se vai colocar no futuro. É que, se nós repararmos bem, nós olhamos hoje para a União Europeia e, com exceção da Áustria, da Irlanda, de Malta e de Chipre, todos os outros países são membros da NATO. E por isso mesmo pergunta-se se haverá interesse em criar uma estrutura autónoma, havendo a NATO como esse elemento e tendo nós também presentes. E volto a repetir aquilo que eu disse, que os Estados Unidos, sendo um poder europeu, são o poder que dão, dentro da NATO, a força e o valor à NATO. Se retirarmos os Estados Unidos do quadro da NATO, nós sabemos o que é que a NATO deixa de ser. E, portanto, é evidente que nem todas as questões sobre a Europa se resumem a isto, até porque há elementos novos, desde logo a questão do alargamento da União Europeia, desde logo as questões do alargamento da NATO e pondo mesmo de parte a questão da Ucrânia, que estão no debate e vão estar no debate nos próximos tempos e vão está-lo, e vale a pena sublinhar, de uma maneira completamente diferente do que estavam há um ano e tal atrás. O que se passou na Ucrânia marcou decisivamente toda a dimensão das grandes questões europeias e do grande debate europeu. Tudo se vai processar de forma diferente e tudo terá uma dinâmica absolutamente diferente. Eu diria mais até a rigidificação de alguns dos conflitos tornou-se mais evidente. E depois há um elemento que não vai estar aqui nesta discussão, e eu sei que é um elemento que às vezes é um pouco incómodo, particularmente será um pouco extemporâneo de se ligar, é que nós mais cedo ou mais tarde temos que pensar, volto a dizer, é extemporâneo para a maioria das pessoas, que uma arquitetura de segurança na Europa não se pode fazer esquecendo que há, do lado de lá, um vizinho que estará lá para sempre, que se chama Rússia, seja essa Rússia o que for ou o que vier a ser. E, portanto, não há arquitetura de segurança europeia que se faça sem pensar isso, a menos que nós pensemos a realidade europeia à luz do paralelo 38 da Coreia do Norte e Coreia do Sul. Se pensarmos que as coisas serão assim no futuro, bom, então ficaremos ali com uma fronteira quente, sob o ponto de vista geopolítico. Esta nossa conversa hoje abrange as questões do Indo-Pacífico, naturalmente da segurança da Europa para o Indo-Pacífico, porque, como comecei por dizer, esta nova realidade criada na Ucrânia acabou por ter um efeito prático de disrupção à escala global.
e obviamente que aquilo que já era uma tensão pré-existente, em particular na tensão evidente que havia entre os Estados Unidos e a China, acabou por se potenciar com os novos realinhamentos, nomeadamente este posicionamento, que ainda ontem, aliás, assistimos no quadro da reunião dos ministros dos negócios estrangeiros do G20, do novo realinhamento, que não sendo um realinhamento automático, traz proximidades que naturalmente disturbam o próprio processo de agregação das potências ao nível global. E na Ásia isso é muito evidente e o sentimento que deu origem, por exemplo, à tentativa de reativação do Quad e à criação do AUKUS, são uma forma clara de expressar que há aqui uma preocupação nova e há novas realidades que é preciso enquadrar e que a questão da evolução da China naquilo que é a sua relação especial com a Rússia e aquilo que também é a própria evolução da Índia. Ainda ontem tivemos a oportunidade de discutir isto no Instituto de Defesa Nacional com o nosso convidado japonês. É uma realidade nova que tem que ser pensada. A conferência também tem, e eu termino com isto, elementos importantes relativamente à questão da utilização da alimentação e da energia como armas de guerra. Estes últimos tempos, este último ano, mostrou a importância e o caráter central desse tipo de questões. E também mostrou, digamos, a necessidade de refletir um pouco sobre a China e sobre o papel da China no quadro global. E, finalmente, e esta é uma questão que se prende com aquilo que era concretamente o objetivo do Clube de Lisboa, a questão do multilateralismo. Será que é possível manter uma ordem multilateral e manter nessa ordem multilateral as potências, nomeadamente os membros permanentes do Conselho de Segurança mais evidentes, ligados a essa ordem multilateral? Ou será que esses membros permanentes do Conselho de Segurança, ou alguns entre eles, utilizam essa ordem multilateral à la carte e em função dos seus interesses imediatos e, quando não interessa, avançam por si próprios e, mais do que isso, colocam a ordem multilateral refém desses seus interesses imediatos. Viu-se isso, está-se a ver isso no Conselho de Segurança hoje em dia, viu-se isso no passado, titulado por outras potências que até nos estão mais próximas. E, portanto, esta é são questões fundamentais que estão aqui hoje em discussão. Acho que foi extremamente útil e extremamente oportuno nós termos conseguido, digamos, um ano depois do início da crise da Ucrânia, organizar esta conferência. Fico, desde já, uma vez mais, muito grato a todos os que possibilitaram este trabalho e espero que tenhamos aqui um belo dia de discussão. Muito obrigado. Thank you very much, Mr. Seixas da Costa. And once again, welcome. Welcome to you, Ambassador, distinguished guests, speakers, delegates, and everybody who's also connected online remotely, as I understood. First of all, good morning and welcome to the European Maritime Safety Agency. I hope the agency is familiar to some of you. For many, probably it is not. So I would also like to explain a bit what is our work and how this can, let's say, be part of the discussion that you are holding over the day. Allow me to begin by saying how pleased we are to host once again this meeting from the Club de Lisbon for the third year in a row here in EMSA. This is an important forum for discussion and debate which focus on the most pressing security and geopolitical topics at hand. Because, of course, what we have seen in the last 12 months has changed dramatically the way we think and we live. We have emerged from a global pandemic into the shadow of the war on our continent due to Russia's unprovoked aggression against Ukraine. And here at EMSA, we have taken our stand to support the Commission and the Member States in their daily implementation of various sanctions to the Russian Federation. You may not know, but here we compiled what is called the civilian maritime picture. So anything that moves at sea is spotted and gathered information in this building, 40 meters from this conference center. Just to give you an idea, every day we gather here 40 million vessel positions. So it means that what is going on at sea, at least from what we call cooperative targets, so ships that emit a signal in different ways, we know it.
And we visualize this into our system, which is then given to the member states for implementing legislation at sea. Any given day throughout the world, we monitor 135,000 vessels. So any commercial and fishing vessels in the world nowadays is visible in our systems. I think I was taking note now as the previous speakers introduced the conference. I think it's also important to remember that we are the European Maritime Safety Agency. In Portuguese, segurança covers safety and security. The same in my language. In Italian, you have one word, which is sicurezza, which covers both. In other language, you have a differentiation, which is, of course, security and safety. Just to say that although we are called the European Maritime Safety Agency, we're very much engaged and active also when it comes to security. And security takes different forms, can take the forms. The latest one is, of course, cybersecurity, which we have seen a growing concern for the maritime cluster, because nowadays we have every day more and more attempt to hack into the system of ships. And when you take control of a ship from remote, in theory, you could really do something very damaging for the environment and for security. We report daily on this movement of ships, and that I think it's connected, just to give you an idea of what we do in relation to the war in Ukraine. We report on the impact of the conflict on the maritime transport. We assist in the monitoring on the implementation of the UN brokered grain corridors. So we ensure that the UN and the member states involved are informed with the transit of vessels that are leaving Ukraine, typically with grain, so that they know the whereabouts of these ships and they can control, monitor, and protect them if it is the case. We also support the member state, as I mentioned before, in the implementation of the sanction versus the Russian Federation. So any ship that has ownership or flag, we inform member states, and they use our platform to share information about the whereabouts of this vessel. At EU level, we have also, we as the European Union, certainly not as EMSA, we have delivered this support to security also through the strategic compass. You may be aware of this political measure, which marks its first anniversary in this month. The compass contains over 80 concrete actions with the objective of making the EU a stronger and more capable security provider, to protect its citizens and to contribute to international peace and security. Many nations depend on security shipping to transport the goods that they produce from market abroad, either if they are grown or mined in their country. So the free transport is key to the global economy as we know the world today. At EMSA, we put our operational services to support the EU interest worldwide. We started 12 years ago. You certainly remember the rise of piracy in the Gulf of Aden, namely in Somalia. And at the time, the United Nations, in dialogue with the EU member states, asked us to develop a service which we are still providing today, 12 years afterwards, whereby the so-called European Operation Atalanta, UNAVFOR, in the region, is provided with the monitoring facilities to know the whereabouts of ships in the area. And sometimes it happened in the past that ships that were taken by pirates would still emit a special message, and we would be able to track them and inform the competent authorities where these ships were, even when they were at the coast in Africa. This mission is set up to combat Somali piracy and operate in a maritime zone 1.5 times bigger than mainland Europe. This gives you also the idea and the magnitude of our operation, and now we can support member states. I would like to reiterate that EMSA, the European Maritime Safety Agency, has no task to implement any legislation at sea. Whatever we do is in support of the Commission and the member states. We provide a similar service also to UNAVFOR Med Irini, so for the implementation of sanctions in Libya. And also we support the so-called MAOCAN, which is an organization based here in Lisbon
to combat the traffic of narcotics from South America to Europe. All these organizations acquires information from us. We prepare a tailored maritime picture for them, depending on their needs, on their access rights, so that everybody can have a better understanding of what's going on at sea. When I look at the theme of today and the European Indo-Pacific security, we are also indirectly active there, as we are participating in a main event that is organized by the Japanese Coast Guard Agency, which is called the Global Coast Guard Forum, which happens every 2 years in Tokyo, where more than 120 countries all around the world are sitting together to discuss and promote best practices to share to combat security problems. So we are also quite familiar with the problems of the area, and we are, of course, open in dialogue to discuss how we can best support this, of course, always within our mandate, as we are the European Maritime Safety Agency. When we look at inside Europe, I think I just would like to mention as a main project we are part of, which is the European Cooperation on Coast Guard Functions. We, the European Maritime Safety Agency, cooperate with the European Fishery Control Agency based in Vigo, Spain, and with Frontex, the European Border and Coast Guard Agency based in Warsaw, in Poland, to support Coast Guard function throughout Europe. The Commission at the time has identified 11 Coast Guard functions: maritime safety, security, environmental protection, search and rescue, and so forth. Now, just to give you an idea, some countries, they have one authority dealing with all 11 Coast Guard functions. There are other countries in Europe where you have 20 authorities dealing with these 11 Coast Guard functions. So altogether, we are trying to help these 400, there are today 400 authorities, by pooling assets together. What it means? It means that when we are flying a drone, we have drones that are flying over European waters to monitor shipping and maritime transport. We acquire information and we share them with the other two agencies and with their communities. It may well mean that one of our drones that is today's measuring the sulfur content of fuel in the Baltic may be used for a search and rescue operation, or may be used to monitor a fishing vessel from the other community. So it's a pooling of assets to, of course, get the best added value out of the investment made by the EU. Ladies and gentlemen, I hope I have set the scene for you in terms of what EMSA brings to the broader maritime security area. And let me close by wishing all delegates, speakers, a very useful and important day today here at EMSA. Thank you very much. Since the end of the last decade, the global economic outlook has been deteriorating in several domains, from the increase in CO2 emissions and the COVID-19 pandemic to permanent disruption. Security concerns in various parts of the world, from the Indo and Pacific regions to Europe, signal worsening conditions since the February 2022 military invasion of Ukraine by Russia and the return of war to European soil.